Entre o virtual e o real, a complexidade da existência digital. Na atualidade, a interface entre o físico e o digital transcende a simples troca de informações. Ela se revela como um território vivo, onde a inovação cultural e social encontra seu terreno mais fértil. Enquanto algumas reflexões ágeis sobre o cotidiano digital já circulam por aí, aqui propomos algo diferente. Um convite para explorar as camadas mais profundas dessa intersecção entre o real e o virtual. Como essa convivência entre mundos distintos reconfigura a maneira como compreendemos nossa própria existência? A resposta pode estar na forma como navegamos por essas novas fronteiras e na forma como as integramos ao que entendemos como realidade. A convergência entre o digital e o virtual. A digitalização da vida cotidiana ultrapassa a mera transposição de atividades para ambientes digitais. Ela cria uma complexa rede de significados que desafia nossos conceitos mais básicos sobre o que é real. Nessa teia, as interfaces digitais, de redes sociais a mundos virtuais imersivos, se tornam pontos de contato entre o tangível e o intangível. E é nesse território híbrido que identidades são moldadas, desconstruídas e reconstruídas incessantemente. Ao criar esses novos espaços, a tecnologia não apenas reflete nossas intenções, mas também as amplia e transforma. A autenticidade, um valor tão frequentemente evocado em discursos sobre a era digital, é aqui um conceito fluido, onde o que importa não é apenas ser genuíno, mas também parecer genuíno. E essa busca incessante por autenticidade não se limita às interações pessoais. Ela se estende à produção cultural e até mesmo ao modo como construímos conhecimento. O impacto cultural da virtualização. A experiência cultural contemporânea é marcada por uma dualidade intrigante. Por um lado, temos a preservação e reinvenção de referências históricas. Por outro, a constante produção de novos códigos e linguagens. No universo virtual, essa convivência entre passado e futuro ocorre de maneira espontânea, mas também organizada por algoritmos que filtram e priorizam informações. A digitalização permitiu que a cultura se tornasse um processo dinâmico, onde o efêmero e o permanente coexistem e dialogam. Artistas, escritores e pensadores encontram na virtualidade um campo fértil para experimentações que atravessam fronteiras geográficas e ideológicas. É possível, por exemplo, reinterpretar obras clássicas através de plataformas interativas ou criar narrativas inteiramente novas que só fazem sentido no ambiente digital. Ao mesmo tempo, a própria estrutura desses ambientes influencia a criação artística e intelectual. O hipertexto, as interfaces multimodais e os mundos virtuais imersivos alteram a maneira como consumimos e produzimos cultura. E é precisamente essa interseção entre o digital e o cultural que torna a experiência virtual uma extensão legítima da própria realidade. Desafios e perspectivas. E a simulação. Embora o ambiente virtual abra possibilidades inéditas para a criatividade e o conhecimento, ele também impõe desafios consideráveis. O mais evidente talvez seja a questão da autenticidade. A facilidade com que informações são criadas, manipuladas e distribuídas levanta questões sobre a profundidade das relações e o valor da experiência compartilhada. Além disso, o uso crescente de algoritmos para a curadoria de conteúdo pode resultar em uma uniformização preocupante, na qual a diversidade de pensamentos é gradualmente substituída por padrões previsíveis. Se a cultura é um organismo vivo, é fundamental que ela se alimente de múltiplas perspectivas, e não apenas das mais rentáveis ou populares. Por fim, a maneira como percebemos a realidade é inevitavelmente influenciada pela forma como interagimos com essas tecnologias. Em um cenário onde os limites entre simulação e realidade se tornam cada vez mais tênues, o desafio é cultivar uma compreensão crítica e aprofundada do que significa existir em um mundo cada vez mais digital. Reflexões finais. O convite para explorar o universo virtual é também um convite para refletir sobre nós mesmos. Se navegamos por essas novas paisagens em busca de autenticidade, conexão e significado, cabe a nós determinar até que ponto essas ferramentas podem nos ajudar a construir uma realidade mais rica e plural. Ao cruzar essas fronteiras, a verdadeira questão talvez não seja como distinguir o real do virtual, mas sim como integrar as duas dimensões em uma experiência mais completa e significativa.